Um dos grandes problemas que trava todo profissional que está entrando na consultoria é um negócio chamado síndrome do impostor. Ele também acontece em outros negócios, como nas redes sociais, tal. Se você vai virar youtuber, se você vai virar um profissional de alguma outra área que tenha muitos participantes, que eles possam ser acessados facilmente pela internet. Qual que é o problema disso? A síndrome do impostor, ela coloca você em referência àquelas pessoas que você tem como referência, e quando você olha aqueles profissionais que são excepcionais em determinado assunto, você se sente abaixo deles. Isso faz com que você não tenha coragem de dar o primeiro passo para se tornar um consultor, para se tornar um youtuber, qualquer outra coisa que você queira. Qual é o grande problema disso? A gente tem o problema de comparar duas coisas com duas medidas diferentes e achar que isso serve como referência. Vou dar um exemplo para você. Você é um consultor, uma pessoa, por exemplo, extremamente especializado em resolução de conflitos. Você tem uma alta capacidade de resolver conflitos, mas você ainda tem uma baixa capacidade técnica, por exemplo, para implementar um protocolo de caixa e resultados para o teu cliente, que envolve a parte financeira. Quando você começa a estudar sobre protocolos financeiros, gestão de caixa, gestão de resultados, você olha que tem pessoas excepcionais e você começa a comparar o teu nível profissional de capacidade de conhecimento dessa parte financeira com o de outros profissionais que são especialistas nisso. E quando você faz essa comparação, você tem um risco enorme de cair na armadilha de querer achar que porque aquele profissional que tem uma capacitação muito boa em determinado nível técnico, ele tem outras capacitações tão boas quanto as suas nas outras capacitações que você tem. Não quer dizer isso. Aquele profissional pode ser excepcional na arte de finanças, mas ele talvez e muito provavelmente tenha baixíssima especialização como a sua na resolução de conflitos ou em qualquer outra área que você tenha. O que nos leva ao momento em que a gente começa a olhar e perceber que a busca pela perfeição, ela precisa ser um guia, mas ela não pode ser um imobilizador da sua atividade. Quanto mais você busca a perfeição naquilo que você faz, mais você consegue otimizar e aprimorar os seus protocolos, como eu falei no outro vídeo. Mas se você entender que antes da perfeição você não pode ir para campo, você nunca vai sair do seu sofá. Você vai ficar eternamente paralisado aí e sempre olhando para alguém que sabe mais do que você em uma determinada área. E se você ainda está em dúvida do que eu estou te falando, eu vou te falar, lista 5 profissionais de 5 áreas diferentes que você entende que são excepcionais. Você vai listar aí. Depois você pega o seguinte, compare esses 5 profissionais de áreas diferentes e faça com que um olhe para o outro. E pense o seguinte, será que esse quinto profissional de uma área X, ele é tão capaz quanto o outro profissional da área Y? Na área Y? Poxa, se ele não é tão capaz quanto o outro, significa que a capacitação dele tem valor. Onde que eu quero chegar? Que a sua capacitação, ela sempre vai ter valor. E um dos maiores problemas que eu vi em toda a minha carreira de consultor foram pessoas querendo entrar na consultoria, mas elas achando que para elas entrarem como consultoras, elas tinham que resolver o problema inteiro da empresa. E esse é um dos maiores mitos que existe na consultoria. Você não tem que resolver o problema inteiro. Você tem que resolver um problema que seja substancial e que tenha uma taxa de retorno interessante para o teu cliente. Claro que não adianta você resolver um problema que não tem retorno nenhum econômico para o cliente, né? E isso aí vai te afundar. Mas se você consegue resolver um problema com excelência e esse problema, após resolvido, tem um resultado financeiro substancial para o seu cliente, parabéns, você já é um consultor. Um consultor é aquele profissional que vai lá e resolve um problema, que ele ajuda o cliente a chegar a uma solução e eliminar algo que impediu o cliente de conquistar mais mercado, mais resultado, mais prosperidade. Por fim, para a gente finalizar esse vídeo, se você está nesse momento de entender se vai ou não vai para a consultoria, começa a construir, dá seus primeiros passos, começa a buscar clientes e fazer pequenos projetos. Um pequeno projeto, mas que gera um resultado substancial e, acima de tudo, que gera um retorno para o cliente muito acima daquilo que ele pagou para você,
já está num excelente caminho e você já vai estar diferente de 99% de todos os consultores que se atiram no mercado preocupados em receber reais por hora, sem se preocupar realmente em gerar resultado para o cliente. Por esse vídeo é só. Se você está gostando do nosso conteúdo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e se você quiser que eu trate algum tema específico, coloca aqui nos comentários, tá bom? Eu respondo todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo.